Boa noite. Boa noite. Ensinamento de Meishu Sama, Doença Mental, publicado no livro Evangelho do Céu, volume 4, Salvação, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Orientação sobre o irmão de um membro que sofria de doença mental. Questionamento de ministro. 2 anos atrás, em novembro, o mais novo de 2 irmãos começou a apresentar distúrbios mentais e deu tanto trabalho durante algum tempo a ponto de chamarem a polícia. Por fim, precisou de internação. No mês de novembro do ano passado, ele saiu do hospital, mas apresentou problemas e foi novamente internado. No momento, ele está bem, trabalhando inclusive, e o hospital está dizendo que ele já pode ter alta. O irmão mais velho está preocupado que aconteça tudo outra vez e pede orientação de Meishu Sama. Meishu Sama. Os 2 irmãos moram juntos? Ministro, sim. O irmão mais velho é membro? Sim, ele é. Em sua residência foi entronizada a imagem de Daiko Mionyorai. Com certeza é purificação. Qual é a ocupação dele? É agricultor. Sofrer infortúnios e preocupações é sinal de que existem máculas nesse sentido. O que está acontecendo já é a purificação. Se nesse momento ele se dedicar com bastante empenho e acumular méritos, o problema acaba se resolvendo sozinho, mesmo se for deixado de lado. Enquanto está ocorrendo a purificação, é porque ainda restam máculas e impurezas a serem eliminadas. Esse tipo de problema não melhora rapidamente. A raiz da questão encontra-se aí. A decisão entre internar ou tentar curar o irmão Pondiorei, ou quais providências devem ser tomadas, é uma questão que está em segundo plano. O foco central do problema é ser útil a Deus, pois só assim as nossas máculas são eliminadas e o assunto que foi deixado de lado se resolve. Enquanto a pessoa está ali querendo resolver o problema do familiar, não consegue. Quando a pessoa entende que aquele familiar que está dando problema é uma purificação para ela, eu estou sofrendo por causa do problema dele, então eu estou purificando. Michel fala, deixa ele de lado, se dedica para Deus. O foco seu está errado. Seu foco é ajudar seu parente. Se seu foco é ajudar a Deus, trabalhando na obra divina, dedicando, o problema dele depois resolve. Rapidamente ele fala. Mas família é difícil. Aí entra o apego. Eu sei como é. Mas aí não vai pelo amor, vai pela dor, né? Como diz, né? Falta sabedoria, na verdade. Quando tem sabedoria, entrega na mão de Deus, esquece o problema da pessoa e vai ajudar outros de fora da família. O que ele faz como dedicação? Na verdade, o pai, que faleceu há 1 ano, de angina, infarte, né? É quem havia dedicado com bastante fervor e já havia encaminhado 5 ou 6 pessoas. O irmão mais novo fazia a dedicação braçal. O irmão mais velho mesmo não encaminhou ninguém. Nessa situação, não há o que fazer. A única maneira para limpar as impurezas vai ser sofrer mais. Oriente-o sobre o que eu lhes disse a respeito da causa que está produzindo essa purificação.
Caso ele compreenda melhor, pois a purificação será mais rápida. Do contrário, só resta continuar nesse sofrimento. Avisa ele que se ele ficar querendo arrumar o problema do irmão, ele vai ficar sofrendo. Não tem jeito. Não vai melhorar. Vai ficar sofrendo. Se ele largar de mão e fazer o que eu estou falando, aí vai melhorar. Esse é o problema, é ele querer que o irmão fique bom. Esse era o problema. Larga a mão do irmão, que o irmão, é duro falar assim, que se lasque. O problema dele, mácula dele. Eu vou ajudar outras pessoas que querem ser ajudadas e que têm condição de ser ajudadas. Né? Se sobrar tempo, eu ministro Jorei e faço o que der. Se sobrar tempo, ele é o último, não é o primeiro. Família é o último, não é o primeiro. Mas a gente sempre... Família é o mais importante, não? A família. Mas nossa família é muito grande, né? Humanidade inteira, né? O chefe de família é o irmão mais velho, não é? Sim, é ele. Quem mais se preocupa é o incomodado. E é incomodado? É ele, não é? Sim. Sendo assim, esse irmão precisa dedicar muito. Ele lê os ensinamentos? Atualmente não saberia dizer. Certamente não deve estar lendo. Por isso, oriente-o sobre o que eu lhe expliquei agora. Seria bom se ele entendesse. Mas se não entender, não tem outro jeito. A não ser esperar o tempo passar até que as máculas se extinguam. Não vai por bem, vai por mal. Né? Não tem jeito. Está no ensinamento. Tudo. Se a gente entendeu, está fazendo, procurando, se esforçando, fazer como o Mestre Sama fala, maravilha. Mas se a gente quer fazer do nosso jeito, ele não tem jeito, vai sofrer. Interferência da personalidade na evolução da alma. Explicação de Meixo Sama. Como já escrevi anteriormente, todo sofrimento é consequência da existência de ego e apego. O ego corresponde à visão subjetiva, isto é, a pessoa julga-se correta em tudo aquilo que ela pensa. Por isso, o importante é descartar a visão subjetiva e procurar observar a si mesmo de uma forma objetiva, com um olhar imparcial, sem achar que a gente está certo e tem razão. Desconfiar, falar, nossa, eu devo estar errado, peraí. Será que eu não estou errado? Pensar. Não acreditar. Acreditou que está sempre certo, está perdido. Está perdido. Ego. Vai sofrer. É o ego da pessoa que justifica todas as suas atitudes. De outra parte, não conseguir enxergar o próprio erro é falta de sabedoria. É por isso que sempre reafirmo a necessidade do aprimoramento da sabedoria. Devido ao ego, achando que tudo que faz está certo, eu estou certo, eu estou errado. Eu sou o ministro Márcio, eu sei tudo, li o ensinamento um monte de vezes, então eu não erro, sou perfeito, bonito, lindo, tudo mais. Pensando assim, perdido. Você tem que ter um olhar mais realista de você mesmo. Puxa vida, ainda erro tanto. Ainda tão imperfeito, ainda por cima careca.
Ave Maria, como pode, né? Aí, tentando melhorar aquilo que tem dificuldade. Se enxergar os próprios erros já é meio caminho andado, né? Você pelo menos está se preocupando em enxergar se você... Não é se você tem, é enxergar onde você está errando, porque está. Todo mundo está. Não tem quem não está. Se eu não estivesse errando nada, nem nesse mundo estaria mais. Estaria lá com os anjinhos, e batendo asinha, com a auréolinha lá, todo bonitinho, nas nuvens, comendo algodão doce, sei lá o que, escutando ópera, né? Do ladinho de Deus, das divindades, né? Uma maravilha, tudo perfeito, tudo lindo, tudo cheiroso, uma coisa, com todo mundo com cabelo, ia ser uma maravilha. Mas a gente está aqui, no mundo cheio de guerra, cheio de epidemia, cheio de miséria, não é? Então, a gente não é Meixo Sama, não é Cristo para achar, eu tenho missão, eu sou muito importante. A gente não passa de uma pedrinha. Como faz isso? É uma pedrinha, né? Se a gente, olho cego é aquele que você não enxerga você mesmo. Precisa ter uma visão bem assim, mais, né? A verdade é, quem conhece a verdade tem sabedoria, né? Verdade de Deus. Uma pessoa que é liberta, como diz na Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a gente ainda preso na nossa própria cegueira. Precisa desconfiar, né? Falar, eu estou errado, alguma coisa, peraí, deixa eu ver o que é. E procurar e corrigir, né? Corrigir. Assim, essa atitude humilde perante Deus. Não é humilde, é ser perante os outros, se rebaixar, se humilhar. Isso não é ser humilde, isso é ser idiota, né? Pensa bem. Ser humilde perante Deus, você reconhecer seu erro. Onde está agindo errado, certo, essas coisas. Como ele fala, julgar constantemente a si mesmo. Não é os outros. A gente tem mania de olhar os outros, né? Olha como ele erra, olha como ele fez errado. Ó, que absurdo que fez. Mas o nosso, a gente não olha. Não é? Tem que olhar o nosso. O dos outros deixa. Não vai corrigir os outros. Impossível. Se já é difícil a gente corrigir aquele que a gente pode corrigir, que somos nós mesmos, como é que vai corrigir outro? Impossível. Não é? Não tem como. O princípio da fé parte da premissa de se ter sabedoria e makotô. Assim, cada um deve desenvolver sua capacidade de distinguir se o que está fazendo é certo ou errado. No budismo se diz Chieshokaku, e no cristianismo, o fruto da árvore da sabedoria. Quem não tem sabedoria comete muitos erros e malogra com frequência e cria sofrimento para si mesmo. Não é? A gente aqui faz, aqui paga, erra. Por exemplo, alguém veio, falou alguma coisa, você não gostou, despejou tudo na pessoa. Errado, né? Não é certo isso. Esse é como tipo de vingança, de... Só escuta. O que a pessoa está falando, fica quieto. Deixa digerir. Depois pensa. Por que a pessoa ficou assim, né, com a gente? Alguma coisa tem. Às vezes, coisa que tem que não é nem dessa vida, é de outra. Então, aceita, né? Esse Meixo falava, Sunao. Sunao é aquele que é aceitando, né, as coisas.
Podemos pensar que a sabedoria nos é dada por Deus? Sim, isso mesmo. No entanto, o ego do ser humano bloqueia o recebimento do saber. O importante é, pois, ser sunao, obediente, dócil, maleável. No mundo existem pessoas que escutam bem as palavras daqueles que possuem um status mais elevado, admirados socialmente, mas poucos dão ouvidos à opinião dos que lhes são inferiores na escala social. A atitude mais nobre, contudo, é escutar o que as pessoas têm a dizer, mesmo que sejam mais simples e menos favorecidas do que você. Eu mesmo acato o que os meus subordinados dizem. Quem está ao redor pensa: por que será que o mestre escuta essas coisas? Todavia, as pessoas dedicam com alegria, porque ajo dessa maneira. Quando elas me procuram para perguntar se está bom proceder de determinada forma, eu respondo-lhes que está tudo bem, mesmo nas situações em que percebo que irão malograr. Assim, ao falharem, começam a compreender. Sabedoria, makoto e bom senso são as bases da fé, pois a verdade condiz com o bom senso, e este é lógico. Então, Meixo-sama, pessoa vinha, Meixo-sama, olha, tive uma ideia, né? Eu estou pensando em comprar umas coisas contrabandeadas para revender, ganhando um lucro super alto, né? Coisa roubada, sei lá o que. Ele falava: muito bem, pode fazer. Eu não falava que não. Muito bem, faz desse jeito. Não ia contra a pessoa. Não faça isso, você vai se arrepender, está errado. Ele não falava, faz. Engraçado, o reverendo Nakahashi era assim também, sabia? Teve um caso de uma criança que estava com um problema de, acho que fígado, não lembro qual era. Menino novo, né? Filho de uma membro. E ela foi lá e falou: olha, reverendo, assim e tal, e a barriga estava tão inchada do menino, né? Fígado, né? Incha assim, parecia que tinha verme, sei lá, uma barrigona. Olha, então eu estou pensando levar ele no hospital, fazer exames, ver se não tem que, talvez ele vai ter que operar. O que o senhor acha? Muito bom, leva. E se tiver que operar, opera, muito bom, ótimo. Né? Aí ele contava esse caso e falava assim: adianta eu falar que não? Se a pessoa tivesse fé, ela não viria nem aqui me perguntar se é para fazer ou não é. Nem pergunta, já sabe. Interessante, né? Maneira de como essa é uma grande sabedoria, né? Mas nosso ego é assim. Não é só ego, uma parte amor, como uma mãe. Sabe que se o filho colocar a mão na tomada vai tomar choque, não é? Aí filhinho, olha, não põe o dedinho aqui, vai dar choque. Tá bom, mamãe? Daqui a pouco tá ele lá, com 2 fiozinhos. Não adianta, ele não aprende, né? Quando toma um choque, depois nunca mais. Olha para a tomada, já fica até com medo, se vai sair um raio dela. Aprende assim, né? Aprende assim. Meixo-sama, assim, ele falava tudo o que tinha que fazer, o que não tinha. Falava assim, né? Inclusive para as pessoas ele alertava, maneira correta de agir. Ele alertava, e falava: convém alertar, né? Mas quando a pessoa vinha assim, decidida a fazer as coisas, ele não se opunha. Não se opor. Tá bom, então faz. Tá?
Então, assim, essas coisas têm que ter um certo bom senso, né? Se a gente sabe a maneira que, ou acha que sabe a maneira melhor que vai dar certo, explicar para a pessoa, né? Se tiver baseado com o ensinamento de Meixo Sama, ótimo. Como, por exemplo, a pessoa está com um resfriado, recebendo jorei, aí fala, eu acho que eu vou sair daqui e vou tomar um remédio. Você fala, não, olha, melhor não tomar, não acha, o remédio ele vai bloquear, tal, explicar. Daí, se a pessoa for, não é problema dela, né? Mas você, pelo menos, deu chance dela falar, não sabia, é verdade, isso o mestre fala isso. Né? Muita pessoa está vindo, está adorando o jorei, porque tem aquele bem-estar, aquela coisa de... Né? Tem pessoa que vem, ontem veio uma pessoa a primeira vez, né, com o marido, mas ela está assim, em um estado, sabe, pessoa apaixonada, assim, deslumbrado, adorando tudo, uma maravilha, né? Mas não sabe nada, né? Então, devagarzinho, quando ouvir, talvez o deslumbramento. Então, tem que um pouco, sabe? Devagar, deixando um pouquinho, né? A hora certa vai saber. Porque também querendo ler, lendo já vai. É melhor do que às vezes a gente querer falar. É incentivar a pessoa a ler o ensinamento. Porque você lendo, você vai entender de acordo com o que você tem capacidade de entender, né? Muitas vezes não vai concordar com muita coisa, como acontece, né? Tem várias pessoas que seguem Meixo Sama assim, né? Eu acredito nessa parte, na outra não. Tem muito, né? A gente ouve relatos assim, teve já experiência com isso, né? Isso daí não é muito importante, esse é cada um, né? Um dia Deus talvez a pessoa querendo enxergar onde que está. Por quê? Porque acontece. Se você fazendo diferente do que Deus falando para fazer, vai ter tanto problema. Óbvio. Né? Aceitando uma parte e não aceitando a outra, vai ter problema. Aí, se você começar a se perguntar, peraí, onde eu estou errando? Deixa eu ver no ensinamento o que ele diz para fazer que eu não estou fazendo. Maravilha. Sempre que a gente lê o ensinamento, principalmente Evangelho do Céu, volume 1 e o volume 2, volume 1 e 2, esses dois livros basicamente um way of life, é uma maneira de viver proposta por Meixo Sama, para ser feliz. Fazendo aquilo ali, você lendo, falando, isso daqui não estou conseguindo, esse ponto que precisa. Por exemplo, você sabe que não é muito honesto, que se alguém não estiver olhando, você vai lá e pega alguma coisa. Aí você lê, isso daí prejudica, isso eu não estou conseguindo, então eu vou ver se eu paro de surrupiar. Tem, viu? Tem. Quem já nunca viu isso? Tem. Às vezes onde a gente acha que nem tem. Né? Mas os outros não importam. O importante é a gente. Ele fala, ser honesto, ser verdadeiro, sincero, magotô, paciência, tolerância. É tanta coisa, não é? Então a gente tem que ver onde está a nossa dificuldade, né? Procurar olhar, analisar. Não perder tempo olhando o defeito dos outros. E pior ainda, comentando o defeito dos outros. Cria um clima péssimo. O ambiente fica pesado, ruim. Pessoa sensível começa a sentir, isso até a igreja, né? Você começa a sentir e falar, eu não vou mais. Não vou. Ou então começa assim, quem está lá hoje? Hoje está, ou então hoje não vou. Hoje não vou. Esse aí me purifica muito.
Aí, o que aconteceu? O objetivo perdeu. Você colocando o ser humano na frente de Deus. Mas é compreensível. Eu também, às vezes, tenho falado, não vou vir. Não vou. Hoje não vou. Mas, todo dia estou aqui, graças a Deus. Estou indo. Mas é aprimoramento para o nosso crescimento também. Aprimoramento. Cresce com isso, né? Se tudo uma maravilha, a Mestão fala aí, não cresce. Não melhora nada, nenhum aspecto. A gente só melhora quando tem os desafios, quando tem essas coisas. Né? Procurar encarar dessa maneira. Se não encarar dessa maneira, foge mesmo. Não vem mais. Não vem. Quantos? Já aconteceu aqui, inúmeros, não é? Pessoa que veio, não vem mais. Porque um disse alguma coisa, porque o outro falou. Você vem aqui se importar o que os outros estão falando, está perdido. Porque falam mesmo. Recebe, mesmo recebendo graça. Grande. Graça grande. Não é pequeno, grande. Era para ter, né? A gente pensa, poxa, vai se dedicar, né? Aconteça o que acontecer, vai ficar firme ali. Primeira coisinha, espirra, não é? Tá bom. Muito obrigado, ótimo final de semana para todos. Até segunda-feira, se Deus quiser. Obrigada.